Capítulo 2. A pequena virtude do passar despercebido. Dizíamos atrás que não existe caridade sem respeito mútuo e que este respeito se traduz nas atenções que temos uns para com os outros. Mas, para que a cortesia reine no lar, é necessária uma segunda virtude, a pequena virtude de saber passar despercebido. É virtude evangélica, sem dúvida. Olhemos para Nossa Senhora. Todo o início do Evangelho de São Lucas gira em torno dela. É ela que obtém de seu filho o milagre das bodas de Caná, mas depois só volta a aparecer uma única vez durante a missão do Salvador. Todo o resto do tempo, Maria desaparece, cedendo o lugar às santas mulheres que cuidam do Senhor e dos apóstolos. Apaga-se até a hora trágica da cruz, em que volta para junto do seu filho, que vai morrer. E que grande modelo desse saber passar despercebido é São José. O Evangelho assinala a sua presença quando o menino e sua mãe precisam dos seus serviços. Fora disso, nem é mencionado. Quanto a Jesus, o Filho de Deus, que se abaixou até a nossa condição de criaturas, lembremo-nos de como se furta às ovações das multidões. Não quer que se fale das curas que realiza. Apaga-se diante de seu Pai, de quem é apenas o enviado. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dizia ele. Por isso, pode recomendar aos seus discípulos que não ambicionem situações honoríficas. Quando fores convidado, coloca-te no último lugar. Se fores digno de uma posição mais elevada, não faltará quem te conduza até lá. Ouvimos o conselho do Senhor: apaga-te diante dos outros. Se podes escolher, ocupa o último lugar. Não nos queixemos do conselho, pois assim estaremos mais perto de Cristo. Charles de Foucault, o eremita do Roga, cuja insólita carreira é bem conhecida, converteu-se devido a esta simples frase de Ruvelin: Jesus tomou de tal forma o último lugar que ninguém lhe pôde arrebatar. Mas sempre há um mas. O nosso amor próprio sente-se injustiçado nesse passar despercebido e logo se põe a reivindicar os seus direitos quando não os toma à força, o que ocorre com frequência. Ocultar-se? Desaparecer? Que ideia! O amor próprio afirma-se, põe-se em evidência, instala-se, avoca tudo para si. E os outros? Dos outros só conhecemos aquilo que nos devem ou aquilo que deles podemos tirar. Daí surgem os conflitos que arruinam o bom entendimento entre os homens. Por que devo ser passado para trás? Por acaso serei menos capaz do que aquele outro? Pensará este. Tenho as mesmas necessidades que aquele e, pelo menos, os mesmos méritos, opinará outro. E não faltará quem diga: eu sou o chefe, como posso passar despercebido se me cabe a mim exercer a autoridade? E quase se chega à conclusão de que a humildade não pode ser tida por virtude, pois, se a puséssemos em prática, conduziria ao aniquilamento total da personalidade. Ora, aí está algo que revela uma extrema confusão de ideias. O Evangelho, como teremos ocasião de repetir, é uma escola de grandeza e de audácia. Longe de nos aniquilar, obriga-nos, pelo contrário, a fazer render ao máximo todas as nossas qualidades naturais, a pôr-nos na primeira fila à hora de agir, mas depois de termos agido o melhor que tenhamos podido, obriga-nos também a não nos darmos importância. Esse é o primeiro aspecto da virtude do saber apagar-se. Aliás, a palavra já exprime o que queremos dizer. O professor não teria nada que apagar do quadro negro se antes não tivesse escrito na ardósia algumas letras ou números. Só posso apagar-me depois de ter agido. Só posso desaparecer depois de me ter mostrado.
A humildade não consiste em esconder-se para não fazer nada, mas em não nos admirarmos a nós próprios depois de termos feito o máximo e o melhor que tenhamos podido. Mais ainda, se queremos ter sucesso em algum trabalho, é preciso que não tenhamos nada em vista além desse trabalho, sem buscarmos os aplausos. Se queremos falar utilmente, é necessário pensarmos unicamente no que dizemos, sem nos escutarmos a nós mesmos. Não se pode ser ao mesmo tempo espectador e ator. Não podemos ir até a janela para nos vermos passar. O bom artista está todo inteiro na sua obra, apaga-se diante dela. Fica feliz se a executa à perfeição e repudia como indignos dele a tentação de vaidade e o sentimento de autossuficiência. Pode-se dizer por acaso que a sua modéstia o aniquilou? Por mim, penso que esse homem humilde é singularmente nobre, e a nobreza não é orgulho, antes, pelo contrário, o exclui. A pequena virtude do saber passar despercebido não só não nos diminui, como apresenta um outro aspecto que a relaciona com a caridade. O discípulo de Jesus Cristo, além de não se admirar a si mesmo, alegra-se em reconhecer o bem que os outros fazem, especialmente o que os outros fazem melhor do que ele. Ninguém o ouvirá vangloriar-se. Antes, será ele quem primeiro louvará com satisfação o sucesso dos outros. Assim como desaparece por detrás do seu trabalho bem feito, também se apaga com toda a simplicidade por detrás das qualidades e dos méritos dos seus semelhantes. São Paulo não hesita em fazer desta disposição um preceito universal. Que cada um de vós, com toda a humildade, considere os outros superiores a si. Não nos assustemos. O apóstolo não nos pede que neguemos a evidência. Não é necessário fecharmos os olhos diante das nossas próprias qualidades. Não há dúvida de que somos mais talentosos ou mais virtuosos do que muitos outros, sob vários pontos de vista. Mas não é menos verdade que mesmo aqueles que, com toda a razão, consideramos inferiores a nós, têm aptidões e virtudes que nós não possuímos, pelo menos no mesmo grau. Se observarmos com objetividade, não haverá ninguém que não nos supere em alguma coisa. Este é mais enérgico, aquele mais habilidoso, este mais arguto, aquele mais compreensivo. Procuremos sempre reconhecer as qualidades dos outros e apaguemo-nos lealmente diante da sua superioridade. Mais um passo e chegaremos à perfeição. Já que os outros têm méritos e direitos como nós, por que havemos de exigir que se curvem sempre diante de todas as nossas vontades? Devemos saber apagar-nos também diante dos desejos e das preferências de todos aqueles com quem convivemos. Há momentos em que um chefe de família tem de impor a sua decisão, sob pena de estar traindo o seu dever. Mas, nesses casos, não é a sua opinião ou o seu gosto que ele faz prevalecer. Está exigindo o respeito a uma lei superior, a que ele próprio se submete em primeiro lugar. Fora desses casos em que a autoridade tem o dever de exercer as suas responsabilidades, sempre o melhor meio de assegurar o bom relacionamento no lar é que cada um se propõe a tornar a vida amável aos outros. Ninguém quererá negar esta evidência. Se a mãe mereceu ser chamada a rainha do lar, é menos porque todos lhe obedecem do que por apagar-se continuamente ao serviço de todos. Não disse Jesus Cristo que o maior de todos é aquele que serve os outros? A mãe é a alma do lar porque cuida de tudo. Deita-se por último para pôr em ordem o que ficou desarrumado e é a primeira a levantar-se, para que não falte nada a ninguém. Nunca se queixa dos seus sofrimentos, nunca procura um louvor, não se preocupa com o que mais lhe conviria. Sabe o que agrada ao marido e aos filhos e desdobra-se para trazer contentes todos aqueles a quem ama. Pois bem, seria injusto que a mãe fosse a única a ocultar-se. Todos devem imitá-la e, fazendo-o, contribuem para o bem-estar da família. Lares infelizes
são aqueles em que predominam as duas horrorosas leis do cada um por si e do primeiro eu. Cristo substituiu este reino do egoísmo pelo do amor, que implica esquecimento de si mesmo. Nos lares cristãos inverte-se a ordem egoísta. Primeiro vêm os outros, depois eu. Encontramos a nossa felicidade em tornar felizes os outros, em vez de nos apoderarmos da cadeira mais confortável ou de estarmos à espreita do melhor bife. Cada um se espelha em oferecê-los aos outros e se alegra em dar-lhes esse prazer. Os esposos sempre vivem em perfeita harmonia quando, antes de exprimirem um desejo, o marido e a mulher, cada um por sua conta, se perguntam interiormente: o que é que ela prefere? De que é que ele gostaria? E os filhos? Não devem eles pensar que o pai e a mãe renunciam inúmeras vezes às suas comunidades para lhes darem uma satisfação? Os pais alegram-se com a felicidade dos filhos, e os filhos, por sua vez, não devem deixar passar nenhuma ocasião de adivinhar as preferências dos pais e fazê-lo discretamente, sem que eles o percebam. Não hão de dizer: ninguém pensa em mim, só eu é que me sacrifico. Numa família em que todos procuram passar despercebidos, ninguém se sacrifica. Não há necessidade de pensarmos em nós mesmos, porque os outros o fazem antes de que nós o façamos. Ninguém fica esquecido quando cada um se esquece de si pelos outros. Mas isso seria o paraíso na terra, dirá alguém. Não há dúvida que sim, e desejo de todo o coração que se faça a experiência.